Sabe, às vezes, as maiores lições espirituais aparecem nos lugares mais inesperados. E hoje, a gente vai mergulhar numa dessas, o chamado divino, mas visto pelos olhos de um super-herói famoso. Pois é, vamos ver o que a história do Lanterna Verde pode nos ensinar sobre propósito. E para começar essa nossa conversa, olha só esse versículo. É forte, né? A ideia aqui é sobre ser escolhido para algo que realmente importa, algo que dure. Guarda bem essa ideia porque ela é a chave de tudo que a gente vai ver. Então vamos para o nosso, digamos, estudo de caso. Conheçam o Hal Jordan. Pensa num piloto de testes americano, sabe? O tipo meio arrogante, super corajoso, que vive no limite. A vida dele era essa, adrenalina, mas no fundo uma rotina. Até que, claro, um dia tudo vira de cabeça para baixo. Imagina só a cena. Um clarão verde rasgando o céu do deserto, uma nave alienígena caindo com tudo na Terra. Isso não é um acidente qualquer, não. É o começo de tudo. É o catalisador que joga o Hal Jordan numa jornada que, olha, ele nunca, jamais poderia ter imaginado. Aí fica a pergunta, mas por que ele? Como é que ele foi escolhido? Bem, o anel de poder do alienígena, o Abin-Sur, que estava ali nos últimos momentos, tinha uma única missão: achar um sucessor. Alguém digno. Os critérios: ser honesto e não ter medo. E aí o anel encontra Hal Jordan. E o mais interessante é o porquê. Não era porque ele era o cara mais perfeito do universo, nada disso. Foi porque ele era o candidato mais próximo que encaixava no perfil. Ele foi escolhido pela disponibilidade e por aquela qualidade essencial, uma coragem fora do comum. Ok, então o Hal aceita o anel e de repente ele não é só um herói, ele passa a fazer parte de algo gigantesco. Vamos dar uma olhada nesse universo incrível em que ele acabou de entrar. Então, o que é essa tal de Tropa dos Lanternas Verdes? Pensa neles como uma espécie de polícia intergaláctica. Uma organização imensa com uma missão gigantesca de manter a paz no universo todo. E tudo comandado lá do planeta Oa, o centro de tudo. E só para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, o universo é dividido em 3.600 setores. É setor pra caramba! E cada um desses setores precisa de um Lanterna Verde para manter a ordem. E aí que a história chega perto da gente. O nosso planeta, a Terra, fica lá no setor espacial 2814. Ou seja, de repente, essa força policial cósmica tem uma responsabilidade que inclui o nosso quintal. A grande ferramenta de um lanterna é, claro, o Anel de Poder. E o que ele faz? Basicamente, ele transforma a força de vontade em coisa física, real. Qualquer coisa que o lanterna consiga imaginar, o anel cria. Só que tem um porém, uma fraqueza crucial: o medo. O medo é o que anula o poder do anel. Ele corrói a vontade e, puf, os construtos somem. É uma luta que acontece o tempo todo dentro da cabeça do portador. Beleza. Agora que a gente já entendeu como esse universo funciona, vamos começar a conectar os pontos com o nosso tema principal. E a primeira grande lição vem justamente de como o Hal se tornou um herói. E aqui está o pulo do gato, a parte mais importante. O Hal Jordan não fez absolutamente nada para merecer aquele anel. Ele não ganhou uma competição, não passou numa prova, nada. O poder, a responsabilidade imensa, tudo isso foi um presente. Uma dádiva que ele simplesmente recebeu. E é aqui que a gente vê um paralelo muito poderoso. Da mesma forma que o Hal foi simplesmente escolhido pelo anel, a ideia de um chamado espiritual também fala sobre uma escolha baseada na graça. Não é algo que a gente conquista por mérito, sabe? É um propósito que se recebe como um presente. O poder dele vem da força de vontade. O nosso propósito a gente cumpre com os dons que nos são dados. Vamos para a segunda lição que a história do Lanterna Verde nos traz. E ela tem tudo a ver com a ideia de que essa jornada não é para ser feita por conta própria. Olha que detalhe interessante sobre como a Tropa dos Lanternas Verdes funciona. Depois de uma certa reestruturação, eles passaram a não trabalhar mais sozinhos. A missão de proteger um setor inteiro virou uma tarefa para ser feita em dupla. E esse princípio de trabalhar junto, em parceria, ecoa diretamente naquele versículo, onde Jesus envia os discípulos para a missão de 2 em 2. A mensagem aqui é muito clara. O propósito é para ser cumprido em comunidade, um apoiando o outro. O que nos leva a uma verdade fundamental. Não importa se a missão é proteger um setor do universo ou cumprir um chamado aqui na Terra. A jornada não é para ser solitária. Ela precisa de suporte, de encorajamento, daquela força que a gente só encontra quando está em comunidade.
Então, depois de passear por esse universo todo, o que a gente pode tirar das lições do Lanterna Verde para pensar sobre o nosso próprio propósito? No final das contas, essa nossa análise toda nos deixa com duas verdades muito claras. A primeira, o chamado que cada um recebe é um presente, não é uma conquista. E a segunda, é simplesmente impossível cumprir esse chamado sem ajuda. É uma jornada que precisa de comunidade. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Assim como a coragem do Hal Jordan era algo dele e que o qualificou para o anel, quais são as qualidades e as paixões que já existem em cada um de nós? Talvez não sejam só traços de personalidade, né? Talvez sejam as pistas para nossa própria grande missão.